Nosso texto base de hoje é livro de Jonas, capítulo 2. Diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Se a gente não leu a história do Jonas na Bíblia, a gente sabe nas musiquinhas, nos memes por aí, tem a história de Jonas. E a história de Jonas nos ensina algumas coisas muito importantes. Aqui, depois, quando ele já estava no ventre do peixe, foi a oração que ele fez a Deus. Então vamos lá. Por que Jonas foi parar no ventre do peixe? Porque ele não obedeceu, né? Deus tinha mandado Jonas porque ele era um profeta. E Deus tinha mandado ele até uma cidade chamada Nínive, para que ele fosse e pregasse para o povo de Nínive que estava pecando, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Deus mandou Jonas lá para pregar para este povo, porque senão Deus iria destruir o povo de Nínive. É interessante a gente notar, isso é algo para nós, que Deus, ele nunca toma uma atitude drástica sem antes avisar. O povo de Nínive estava pecando, estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Eles não eram um povo ligado ao povo de Israel, era outra nação. Só que Deus, antes de castigá-los, Deus deu uma chance de conserto a eles. Irmãos, e isso é uma realidade na nossa vida. Deus sempre nos dá a chance de consertar aquilo que está errado na nossa vida, aquilo que não agrada a Ele na nossa vida. Mas eu costumo dizer que Deus, ele é longânimo, que é uma característica de Deus, ele é longânimo. Então, ele não tem a pressa que a gente tem, né? Ele não age por impulsos que nem nós agimos, mas ele tem o dia que ele vai dizer, chega, agora acabou. Foi até aqui. Nós devemos tomar cuidado com isso. No Antigo Testamento, nós temos aquele Deus, eu costumo dizer aquele Deus ferro e fogo, né? Pecava, Deus já castigava. Era rápido, o tempo do olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento, e é o que nós vivemos agora, que é a era da graça, então nós temos esse Deus de misericórdia, esse Deus longânimo. E aí o que acontece? Nós muitas vezes somos um povo que esquece da ira de Deus. Porque eu peco, eu continuo pecando, eu continuo transgredindo e não acontece nada comigo. Entre aspas, né? Mas eu não vejo, Deus não me castiga imediatamente. Então, a percepção que às vezes a gente tem é que o castigo não vai vir. E isso muitas vezes nos leva a continuar na prática do pecado, porque não é como no Antigo Testamento, né? Que era papuf. Errava, já pagava pelo seu erro. Então, muitas vezes nós esquecemos disso, por essa tal facilidade do tempo da graça. A gente não tem, parece mais esse medo, esse receio de pecar. Mas a história de Jonas mostra que Deus, ele avisa antes, mas ele faz cumprir a sua palavra. Então, nós devemos ter isso em mente. Quando Deus nos avisa de qualquer coisa na nossa vida, é porque Deus está querendo nos livrar de algo. Deus não quer que aquilo aconteça. Deus está dizendo, olha, se continuar desse jeito, se não houver mudança, se você... aí sim, eu vou agir. Então, a intenção de Deus é sempre nos poupar. Mas é que às vezes a gente é cabeça dura, né? E não aceita o que Deus está propondo para nós. E como que Deus fala hoje?
Aqui Deus usava os profetas para levar sua mensagem. Como que Deus fala hoje? Através da igreja. Deus fala conosco, irmãos. Deus fala em sonho ainda hoje. Deus fala através de um louvor. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de eu estar fazendo devocional. Deus pode falar comigo, me corrigir. E também Deus ainda usa pessoas para vir falar conosco. E geralmente Deus fala conosco várias vezes antes de Deus agir. Nós que somos muito teimosos. Quando a gente olha para Jonas, a gente fala assim, mas Jonas era o bichinho triste que era esse Jonas. E daí a gente olha para nós e vê que a gente é igualzinho Jonas, né? Teimoso igual, achando que é do nosso jeito. E então, essa é uma realidade que nós devemos sempre ter atenção. Deus sempre vai nos avisar antes de tomar alguma atitude. Mas Jonas, o primeiro ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês é que Jonas, ele se achava mais justo que deveria. Jonas se achava mais justo do que ele deveria se achar. Por que que eu estou falando isso? Porque ele não queria ir pregar para os ninivitas. Por quê? Porque ele achava que os ninivitas deveriam ser destruídos mesmo. Ele não tinha compaixão pelos ninivitas. Ele achava que eles tinham que pagar mesmo, sabe? Jonas era aquele tipo lá, bem feito que aconteceu com ele. Jonas era assim. E ele, se a gente for ler o contexto da história de Jonas, nós vamos ver no capítulo 1, versículo 2, diz, Deus falando para Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então, Deus mandou Jonas ir e ele... E se nós formos ler o livro de Jonas, nós vamos ver no capítulo 3, que Jonas, ele achava que os ninivitas não deveriam ser poupados por Deus. Então, Jonas, ele se achava mais justo do que deveria. E, infelizmente, irmãos, às vezes a gente é igual a Jonas. Quando Deus tem uma pessoa errando, e quando Deus tem misericórdia dessa pessoa, avisa, e essa pessoa se arrepende do erro, se arrepende do pecado, se conserta com Deus, a gente às vezes fica, mas, olha lá, ó, até esse dia estava lá fazendo coisa errada, e agora ali, ó. Então, às vezes a gente se acha mais justo do que a gente deveria, né? A gente se acha no direito de julgar outra pessoa, ou no direito de dizer, não, mas ela não merece misericórdia. Ela merece pagar pelo seu pecado, né? Então, Jonas, ele tinha essa característica. Ele se achava mais justo do que ele deveria se achar. Ele achava que a cidade de Nínive não merecia a misericórdia de Deus. E quantas vezes, irmãos, nós somos muito rápidos em apontar o dedo para as pessoas e dizer que as pessoas não têm direito a mais uma chance. Quando, na verdade, nós deveríamos olhar para nós mesmos, né? Quanta misericórdia Deus teve por nós, pela nossa vida. Quantas vezes a gente errou e Deus teve misericórdia de nós. Então, essa questão a gente não pode, a Bíblia diz assim, em Provérbios fala que não é para a gente se achar justo demais, porque às vezes é esse o nosso erro, a gente se acha justo demais, o perfeitinho demais,
o que não comete erros, né? E aí a gente se acha no direito de julgar outra pessoa ou não aceitar que a outra pessoa pode se consertar a sua vida. E quando que, na verdade, quando Jesus faz a oração final dele, apresentando seu ministério a Deus, ele diz que ele não queria que nenhum se perdesse. Então, essa é a vontade de Deus, que ninguém se perca. Então, quando Deus chama uma pessoa ao arrependimento, é porque Deus, ele não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Então, na visão de Deus, ele sempre vai querer o arrependimento das pessoas. Não importa o pecado, importa que a pessoa reconheça e se conserte diante de Deus. E é isso que Deus estava tentando mostrar para Jonas. Mas Jonas, ele tinha essa visão de se achar justo demais. E isso é um perigo para nós, para a nossa vida cristã. É a gente se achar justos demais. Por quê? Porque quando a gente se acha justo demais, a gente não ouve o que Deus tem para falar. Foi o que aconteceu com Jonas. Deus mandou ele, levanta-te e vai para Nínive. Ele se levantou e foi para Tarsis, para fugir da onde Deus tinha mandado. Porque ele achava que Nínive não merecia a misericórdia de Deus. Então, assim, irmãos, o que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus para a minha vida? O que seria de mim? Com esse mesmo amor que eu sou amado por Deus, eu preciso amar as pessoas. Isso é compaixão. Isso é o que Jesus ensinou, todo o seu ministério, para que você sinta pelo outro a compaixão. Não é passar a mão no pecado, de forma alguma, porque a mensagem de Jonas era dura. Arrependei-vos. Se arrependam, deixem de praticar o que vocês estão praticando, porque senão vocês vão morrer. Essa era a mensagem. A mensagem em si era dura. Mas o propósito da mensagem era o arrependimento. Então, ter compaixão da pessoa não é passar a mão no pecado da pessoa, mas é dizer, você está indo por um caminho que pode te levar à morte. A mensagem pode ser dura, mas ela tem que ser falada com amor, mesmo que seja uma mensagem dura. É isso que nós precisamos aprender com Jonas, a não se achar justo demais, né? Isso é um perigo para nós. É um perigo porque quando nós nos achamos justos demais, nós não ouvimos o que Deus tem para falar para nós. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele não quis ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Outra coisa que a gente vê aqui no livro de Jonas é que Jonas, ele aprendeu aqui sobre a soberania de Deus. E é uma coisa que nós temos que aprender, é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. E ele não muda os planos dele por causa da Margarete. É a Margarete que tem que mudar os planos dela para se adequar à soberania dele. Não é ao contrário. Jonas achou que ele podia mudar os planos de Deus, porque ele não gostava de Nínive. Deus me mandou lá, mas eu não vou lá. Então, Jonas precisava aprender sobre a soberania de Deus. Deus não muda seus planos porque eu acho isso, ou eu acho aquilo, ou eu penso isso, ou eu penso aquilo. Se nós continuarmos lendo aqui no capítulo 1, depois que Jonas fez essa oração e o peixe, então Deus atendeu a oração, o peixe vomitou ele, diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Jonas tinha ficado 3 dias no ventre do peixe, por causa da teimosia, orou, Deus ouviu sua oração, foi jogado lá na praia,
E quando Deus vem falar com ele de novo, o que Deus diz? A mesma coisa que ele tinha dito lá atrás. A mesma ordem que ele tinha dado lá atrás, ele dá de novo a Jonas. Então, Deus está mostrando para Jonas, quem é soberano aqui sou eu. Quem decide sou eu. Então, irmãos, nós não temos este poder de persuasão que às vezes a gente acha que tem, de persuadir Deus mudar alguma coisa. Deus não vai mudar os planos dele, porque eu acho isso ou eu acho aquilo. Nós que precisamos entender que Deus, ele é soberano. Ele é soberano. O plano dele, a vontade dele é soberana. É eu que me submeto a ele. Deus jamais vai me submeter a mim. Já pensou se Deus fizesse a nossa vontade? Que eu tenho uma vontade, a Karina tem uma vontade, a Magda tem uma vontade, a Fátima tem uma vontade. Aí ele seria o gênio da lâmpada, né? Não o Deus Todo-Poderoso. E às vezes, irmãos, a gente confunde isso. Porque Deus nos ouve, Deus quer nos ouvir, Deus quer atender a nossa oração. Muitas vezes nós achamos que Deus, ele é aquele gêniozinho lá dos contos de fada, né? Faça seu desejo e eu vou. Não, Deus não é assim. Se o meu desejo estiver de acordo com a soberania e os desejos de Deus, Deus vai me ouvir. Mas se os meus desejos não estiverem de acordo com os desejos de Deus, irmão, eu posso fazer calo no meu joelho de orar e Deus não vai mudar a soberania dele por causa do meu desejo. Então, nós precisamos entender isso. Entender que ele é soberano. Apesar de eu ter as minhas vontades, eu preciso estar debaixo da vontade dele, que é soberana na minha vida. Não importa se eu gosto de Nínive, vai lá para Nínive. Jonas passou por tudo que ele passou, viu a morte de pertinho, né? Mas Deus não mudou o que ele tinha para Jonas. E Deus também não mudou porque, ai, coitadinho, já sofreu, né? Ficou 3 dias no vento do peixe, tadinho. Vou mandar outro no lugar de Jonas. Deus continuou mandando Jonas fazer o que ele tinha que fazer. Então, irmãos, nós estamos confundindo hoje muito a misericórdia de Deus, o amor de Deus com piedade. Nós achamos que Deus tem dó de nós. Deus não tem dó de nós. A dó, a pena, é um atributo humano. Não faz parte de Deus. Deus, ele não tem essa conotação de ter dózinha. Porque muitas vezes nós estamos com essa mente errada sobre Deus, e aí a gente acha que pode fazer coisa errada porque Deus vai ter dó de nós. Deus não tem essa conotação. E nós estamos confundindo a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a longanimidade de Deus com Deus ter dó de nós. Entende? Tipo aquilo, né? Aí eu não vou bater no meu filho, ele fez coisa errada, mas não vou bater nele porque eu tenho dó. Deus não tem essa visão, irmãos, de dó. Deus bateu feio em Jonas. Ele foi para o navio e olha só, ele colocou em risco a vida de outras pessoas. Porque quando ele estava no navio, diz que veio uma grande tempestade e o navio estava para afundar. Eles estavam jogando fora a carga do navio para aliviar o peso, para tentar sobreviver à tempestade. Então vejam, irmãos, a seriedade da vida de Jonas. Ele colocou em risco não só a sua vida, ele colocou em risco a vida de outras pessoas por não ouvir Deus, por não aceitar a soberania de Deus na vida dele. E isso acontece muitas vezes, irmãos.
principalmente quando a gente quer se rebelar contra Deus. A gente coloca a vida de outras pessoas em risco. Às vezes do nosso cônjuge, às vezes dos nossos filhos, às vezes dos nossos próximos, às vezes de pessoas que nós amamos, mas nós colocamos a vida deles em risco. Por quê? Porque se eu me rebelo contra Deus, o que meu filho vai ver em mim? A tendência do filho é seguir os passos dos pais. Os filhos vão olhar para os pais e vão seguir os passos. Tem muita gente que fala assim, maldição hereditária, né? Agora não se fala muito nas igrejas, mas já teve um tempo, né, Meg? Se falava muito em maldição hereditária. Mas às vezes não é maldição, irmãos, é o exemplo. O filho viu o pai agir a vida inteira daquele jeito. Aí o filho cresce, se vê na mesma situação, ele vai agir de como? Do jeito que ele viu o pai agindo. Ele vai repetir o que viu dos pais, porque foi o jeito que ele aprendeu a resolver o problema. Eu digo para vocês, quando a gente aceita Jesus, toda maldição é quebrada. Toda palavra de maldição é quebrada. Não existe isso de, é maldição hereditária. Não, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, tudo isso é quebrado na nossa vida. Então, nós não precisamos ter medo de maldição hereditária. Tudo foi quebrado. O que nós precisamos ter medo? De agir como nossos pais agiam ou como alguém agiu conosco. Às vezes não é maldição, é repetir os mesmos erros. Então, é isso que nós devemos ter cuidado. De não repetir os mesmos erros. Se não deu certo lá, não vai dar certo para nós também. Essa que é a verdade. Mas, às vezes, a gente está acostumado, né, com aquela... e reage daquela maneira que aprendeu. Então, não é maldição hereditária. É apenas... você repetindo aquilo que viu. Então, é isso que eu falo. Quando Jonas, ele colocou o navio todo em risco, ele não percebeu a gravidade daquilo que ele estava fazendo. Tanto que ele estava dormindo lá. E é isso, irmãos. Quando nós não ouvimos Deus, quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós colocamos muitas vidas em risco. Não só a nossa, mas dos que estão próximos da gente também. Porque qual é a tendência quando a gente se rebela contra Deus? É sair falando besteira. Provérbios falam que a palavra jogada ao vento é como penas jogadas ao vento. Quer dizer, num vendaval, você jogar um monte de penas, você nunca mais vai conseguir pegar de volta aquelas peninhas, né? Elas se espalham tão longe que não tem mais como você catar de volta. Então, palavras faladas têm esse poder, irmãos, de ir longe, de contaminar bastante. E depois trazer de volta é difícil. Tentar, não, mas não é bem isso. É difícil, é muito difícil. Por isso que a Bíblia ensina a nós prudência, moderação, seja o vosso falar com moderação, com temperado com sal, porque nossa boca tem poder de bênção e maldição. Quando se fala em bênção e maldição, a gente pensa assim, mas eu não amaldiçoo ninguém. Mas se você fala besteira com a sua boca, é uma maldição. Maldição não é rogar praga, como se fazia antigamente. A maldição é quando você coloca para fora coisas que vão afetar as outras pessoas. Sua boca está saindo palavras de maldição. Então, nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. A Bíblia, Deus nos fez, Ele nos conhece tão bem que Ele diz assim, estáis prontos para ouvir e tardio para falar. Ouça mais, fale menos. É isso que Deus ensina para nós. Escute mais e fale menos.
Porque a nossa língua pode matar. Então, nós precisamos entender, irmãos, a soberania de Deus. Deus é soberano e os seus planos não mudam por causa da minha vontade. Deus não vai mudar porque eu acho que tem que ser assim, ou tem que ser assado. Deus não vai mudar porque o mundo está dizendo que um monte de coisa que está na Bíblia que é errado, o mundo está praticando. Deus não vai dizer, então tá bom. Já que todo mundo está fazendo, não é mais pecado. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso nunca vai acontecer. O que está errado vai continuar sendo errado, nem que passe ainda 1000 anos antes de Jesus voltar. Vai continuar sendo errado. Então, é nós que temos que entender a soberania de Deus e não Deus se encaixar naquilo que eu acho, penso, porque nós somos volúveis. Hoje nós afirmamos uma coisa com toda certeza. Amanhã a gente escuta outra pessoa e a gente muda de opinião. Não é errado mudar de opinião, mas nós temos que entender que Deus, Ele não é homem como nós. Ele não vai mudar de opinião porque eu acho isso ou eu acho aquilo. Ele é soberano e é Ele quem manda. Se manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mais ou menos assim com Deus. Ele manda, eu obedeço porque eu tenho juízo e eu sei que Ele é soberano na minha vida. Então, Jonas, ele era um profeta de Deus, mas ele ainda precisava aprender sobre a soberania de Deus. E vocês acham que Jonas aprendeu nesse episódio aqui do peixe? A outra coisa não é baleia não, tá, irmãos? É peixe. A Bíblia fala um grande peixe. Então, tem um memezinho aí da baleia, mas é um grande peixe. A Bíblia só fala isso, que passar disso a gente está inventando, né? Vocês acham que Jonas aprendeu a lição aqui? Depois de passar 3 dias, vocês imaginam a nojeira que foi ficar dentro do ventre do peixe, né? No estômago do peixe ali, a comida está formando a digestão, né? Tem o ácido estomacal, tem tudo aquilo ali. E Jonas sai dali e agora ele aprendeu. Porque daí Deus mandou e ele foi para Nínive. Mas se a gente ler o capítulo 3, a gente vê Jonas reclamando de novo. O livro de Jonas termina com Deus dando uma lição em Jonas. E aí a gente não sabe mais nada de Jonas. Se ele aprendeu ou não aprendeu. Mas que Deus deu uma lição em Jonas, Ele deu. Então, irmãos, nós precisamos entender a soberania de Deus, porque senão nós vamos estar sempre repetindo os mesmos erros. Nós vamos estar sempre achando que Deus não devia ter feito o que Ele fez. Entende? Porque nem sempre Deus faz aquilo que eu acho que deveria ser feito. Porque nós, vamos falar a verdade, né? Nós temos uma opinião, principalmente no que diz respeito a nós, que a gente sempre acha que o melhor é do nosso jeito. Espera aí, Deus, não é bem assim. Porque a gente acha que do nosso jeito é melhor. Nós precisamos entender que do jeito de Deus é sempre melhor. Quando a gente entender isso, irmãos, aqui, verdadeiramente na nossa cabeça, nós vamos entender a soberania de Deus. Paulo foi um dos que mais entendeu a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo diz, aprendi a viver feliz em qualquer situação. E aí ele lista, né? Que ele já passou fome, mas passou tempo de bonança, que ele passou frio, nudez, mas que... Então, Paulo entendeu a soberania de Deus. Então, não eram as circunstâncias da vida que impediam ele de fazer aquilo que Deus queria na vida dele.
Nenhuma circunstância. Nem quando ele estava no auge do bem bom, digamos assim, mas também nem quando ele estava por baixo, lá passando fome. Porque ele entendeu a soberania de Deus na vida dele. Então, quando nós entendermos, irmãos, a soberania de Deus na nossa vida, nós não vamos ficar nos questionando o que Deus faz ou deixa de fazer por nós. Nós vamos entender que Ele está no controle da nossa vida e Ele não vai perder o controle da nossa vida. O controle está com Ele e Ele sabe o momento certo de agir. Nós estamos vivendo numa era do tudo é rápido. A internet deixou nós mal acostumados. Nós estamos tão mal acostumados com um áudio de 2 minutos, a gente escuta no negócio mais rápido. 2 minutos. Porque a gente acha que tem que escutar em 30 segundos um áudio de 2 minutos, porque a gente não pode perder 1 minuto e meio de tempo. Então, porque hoje em dia tudo é... Mas nós estamos nos achando que com Deus é assim também. E não é, irmãos. Não é. Deus, Ele trabalha no tempo dEle, no Kairos, e não no Cronos. Então, não queira colocar Deus numa caixinha e dizer que amanhã Deus tem que responder tudo o que você pediu para Ele ontem, porque já deu o prazo. Que não vai ser assim. Então, nós precisamos entender a soberania de Deus. Deus é soberano e Ele age da forma que Ele quer, no momento que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Nós entendemos isso. Então, quando nós entendemos, as circunstâncias não vão afetar a nossa vida com Deus. O que acontece quando a gente não entende a soberania de Deus? Nós vivemos uma vida cristã de altos e baixos. Ou estamos eufóricos demais, ou estamos chorando miséria. Porque a nossa vida espiritual, ela se define com a circunstância que a gente está vivendo. E não é isso, irmãos. Aqui na terra, a gente sempre vai viver esses altos e baixos na nossa vida. Um dia nós estamos bem, sem problema, no outro dia, já do nada surge um problema, porque faz parte, a vida é assim. Não acontece só com nós, acontece com todo mundo. Um dia está tudo bem, de repente, acontece um temporal. Ou é uma doença que surge, ou é um problema financeiro, sempre nós vamos viver com problema. A nossa vida com Deus, ela não pode se basear nisso. Porque senão é uma gangorra, né? Ou estamos muito bem com Deus, ou estamos muito mal com Deus. Então, não, a nossa vida cristã, ela precisa ser estável. As circunstâncias mudam, mas a nossa vida espiritual, ela precisa ser estável. Porque, como eu sei que a minha vida espiritual não está estável? Quando o meu devocional, a minha oração depende dos problemas que eu estou vivendo ou deixando de viver. Se está tudo bem, eu faço devocional. Se está tudo mal, daí, hoje não vou fazer, porque não está dando certo mesmo. Irmãos, e essa é a brecha que Satanás quer para entrar na nossa vida. Sabe, é quando ele nos vê desanimados. Porque aí ele vem, como ele fez com Eva lá. Você faz tudo certinho, não dá nada certo para você. E é isso, é aí que ele começa a tentação na nossa vida. Mas quando a nossa vida espiritual ela está estável, não depende da circunstância ao meu redor, então eu vou me manter espiritualmente, eu vou continuar orando, eu vou continuar fazendo meu devocional, eu vou continuar fazendo o que Deus quer, apesar de estar vivendo circunstâncias contrárias na minha vida. Então, é essa visão que nós precisamos ter e é essa vida espiritual que nós precisamos ter. Então, nós aprendemos com Jonas que é assim que precisa ser. A soberania de Deus não muda.
Deus não vai mudar a sua palavra, os seus planos a despeito de mim. Isso não vai acontecer, irmãos. Não é você que faz a obra, mas pode se arrepender de fazer mal. Não sou eu, não é você que faz a obra de Deus. Mas a gente pode se arrepender de fazer mal feito. O que aconteceu com Jonas? Depois de tudo isso, ele foi para Nínive. E diz que Nínive era uma cidade grande para a época, e seria em torno de 3 dias para que ele pudesse, então, pregar para toda a cidade de Nínive. O que Jonas fez? Foi lá, pregou um dia só, e chega. Ele fez, não é aquela má vontade. É que nem quando a gente manda o nosso filho fazer uma coisa que ele não quer, né? Por pressão ele até faz, mas é aquela má vontade, né, irmão? Então, uma dificuldade para fazer uma coisa tão simples, porque ele não queria fazer. Está obrigado a fazer. Jonas é mais ou menos isso. Ele não queria fazer, mas depois de passar 3 dias, né? Se ele vai que o peixe volta e me engolir de novo, vou lá para Nínive. Fez mal feito. Só que Jonas esqueceu que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu, não é você e não é Jonas. É o Espírito Santo, é Deus que nos convence que nós precisamos mudar. É o Espírito Santo que nos convence. Jonas fez o serviço mal feito lá, mas houve arrependimento. O povo entendeu a palavra de Jonas. O povo entendeu a gravidade daquilo que Jonas estava falando. O rei de Nínive ouviu a mensagem de Jonas e prestou atenção no que Jonas estava falando. Irmãos, olha a grandiosidade que Deus tinha dado para Jonas. De toda a cidade ouvir a sua palavra. Não só os pobres, mas os ricos. O rei. Então, olha só a grandiosidade que Deus estava dando nas mãos de Jonas. E Deus estava tornando Jonas grande. Mas Jonas não entendeu. Jonas não entendeu por quê? Porque ele não queria entender a soberania de Deus. Ele queria ficar naquilo que ele tinha na cabeça. E é muitas vezes isso, irmãos. Deus tem coisas grandes para nós. Deus quer nos levar a lugares altos. Mas a nossa cabecinha, eu costumo dizer, é um coco. Só tem água dentro. Pouquinho de massa e muita água, porque a gente não consegue ver a grandiosidade que Deus tem para nós. E a gente fica com aquele negocinho pequenininho que a gente enfiou na nossa cabeça. A gente não consegue ver além, porque a gente fica bitolado naquilo ali. No nosso pensamento. De eu quero isso e pronto, acabou. Criança mimada. Muitas vezes nós somos assim com Deus, aquela criança mimada, se Deus não me der isso também. Jonas foi assim. Não, eu quero que Deus destrua Nínive. Eu não quero que Deus salve Nínive. Quem era ele? Na fila do pão? Quem era ele? Para achar que ele tinha que ser ouvido e não o clamor de uma cidade toda. A vida dele era mais importante do que a vida dos ninivitas? Será mesmo? Para Deus, não. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Deus tem mais para nós. Mas, às vezes, a gente não alcança porque a gente fica naquela coisinha. A gente não abre a nossa mente. E a Bíblia, é clara, diz para nós renovar a nossa mente. Nós precisamos estar sempre renovando a nossa mente. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, irmãos. A palavra de Deus é viva. Se eu não renovar minha mente, eu vou sempre ler
o Salmo 23, que eu sei de cor, e ele vai falar comigo só o que eu já sei. Mas se eu renovar minha mente, eu posso ler o Salmo 23 todo dia, e todo dia ele vai me falar de algo novo, diferente, uma coisa que eu não tinha visto. Porque a palavra de Deus é viva, mas eu preciso renovar a minha mente. Porque senão, irmãos, eu vou viver na mesmice. Quantas pessoas que têm potencial na obra de Deus, têm muito potencial para fazer grandes coisas nas mãos de Deus, mas não renova sua mente, não sai daquilo, e bate o pé e fica naquela teimosia. Então, irmãos, deixa Deus te guiar, faça a obra dele com alegria no coração, veja além do que você está vendo, veja mais. Os anjos queriam fazer a obra de Deus. E Deus disse, não, isso aí é tarefa dos homens. Deu a nós. Deu a mim e a você. E nós estamos, a gente quer fazer, mas quer fazer do meu jeito. Não, irmãos, a obra é dele, então o jeito é dele. Quem aqui trabalha do seu jeito na empresa? Na empresa que você trabalha é do seu jeito ou do jeito que o seu patrão manda? Você pode até dar um pitaco de vez em quando, né? Mas a última palavra é dele. É ele que vai determinar como fazer e o que fazer. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. A obra é dele. Então, o jeito de fazer é o jeito dele. Ele vai me usar dentro, sim, dos meus dons e das minhas vocações, sim, mas em última instância do jeito dele. Então, nós precisamos entender, Jonas não entendeu isso, que Deus estava colocando ele para ser o proclamador de salvação para uma cidade toda. E ele só estava reclamando e reclamando e reclamando. Ele não viu onde Deus estava colocando ele, onde ele podia chegar. Então, nós precisamos abrir, irmãos, nossa mente, nossa visão para as coisas de Deus. Nós, muitas vezes, estamos limitados, fazemos tudo mal feito, reclamando. E aí a gente quer que Deus, lá do céu, tenha dó de mim. Será? Será mesmo? Capítulo 4. Bom, depois disso, o rei e os ninivitas se arrependeram, reconheceram o seu pecado. E aí no capítulo 4 diz assim, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Jonas, em vez de se alegrar que a pregação dele tinha dado certo, ele ficou chateadíssimo, ressentido com Deus, porque Deus destruiu. Dá para entender a cabeça desse caboclo? Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas não queria de jeito nenhum que Nínive fosse salva. A visão do caboclo. Esse que é evangelista. Esse que é evangelista. Irmãos, quando a nossa mente é tapada, a gente não vê os milagres de Deus. A gente não vê os milagres de Deus, que Deus faz através de nós. Através de nós. Porque mesmo ele resmungando, Deus usou ele para ir lá pregar. E ele estava irritadíssimo com Deus. E olha os motivos que ele estava irritado com Deus. Porque Deus era piedoso, benigno, misericordioso e longânimo.
Ele estava irritado com as qualidades de Deus. A gente quer essas qualidades de Deus para a nossa vida, mas a gente não quer para o outro, né? Muita gente assim, né? Se alegra quando vê Deus corrigindo a outra pessoa. Irmãos, para mim isso não é alegria. Para mim é tristeza. É tristeza. É sinal que Deus deu um monte de chance e a pessoa não aceitou. Para mim não é alegria ver uma pessoa se dar mal. Mas, eu não sei, não lembro o nome do cantor, mas quem já ouviu, acho que cantava assim, batiza e leva esse crente falador. Então a letra do hino falava que era para Deus salvar o abençoado lá, mas levar, quer dizer, que compaixão é essa, né? Salva ele, Jesus já leva embora, já mata e leva embora de uma vez. Muita gente tem essa mentalidade, irmãos. Ai, que Deus já deu um jeito da pessoa. Se alegra quando vê a pessoa sendo corrigida por Deus. Não devia ser motivo de tristeza para nós. Porque talvez a nossa pregação também não foi eficiente de levar a pessoa ao arrependimento. Às vezes a gente falhou na nossa pregação, porque Jonas fez mal feito, é porque Deus tinha um propósito na vida de Nínive. Mas às vezes o nosso esforço não foi bem feito com a pessoa, né? A gente não se esforçou muito, porque no fundo a gente estava querendo que a pessoa, Deus realmente fizesse aquilo com a pessoa. Para dizer, eu não falei? Que às vezes, né, a gente saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu da gente, né? Um pastor contava sempre para uma piadinha falando que quando Jesus voltasse, ele ia subir para o céu e ia... para vocês que ficaram. É o espírito de vingativo, né? Isso aí não procede de Deus, irmãos. Mas às vezes a gente está na igreja querendo ver o mal do outro. Quando, na verdade, irmãos, Jonas nos mostra que mesmo a ira do Senhor, ele diz que Deus se arrepende do mal. Porque Deus não quer o mal. Deus pode se arrepender do mal na vida da pessoa se a pessoa aceitar a correção, ser tratado. Porque Deus quer a salvação, sempre é a salvação que Deus quer. Então nós precisamos entender isso. E nos colocar, então, Senhor, me usa na vida da pessoa. Você vê um irmão pecando, se coloque para ser a boca de Deus na vida da pessoa. É como falei, a mensagem de Jonas era dura. Não significa que você tem que levar uma palavra de, tem problema não o seu pecado, não. Às vezes a palavra é, tem problema sim o teu pecado. E esse pecado vai te levar para o inferno. Às vezes a mensagem é dura, mas ela deve ser feita com amor. Então, nós precisamos entender isso. Versículo 4. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Vamos para o capítulo 10, diz assim. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha só que Deus, e o livro de Jonas termina com essa correção de Deus para Jonas. É razoável, Jonas? Põe a mão na consciência, é razoável essa tua amargura? Quer dizer, você está triste porque Deus fez nascer uma árvore, dava sombra e Deus matou aquela árvore lá e pronto. Jonas pediu a morte de novo aqui, irmãos. Mas quando ele estava morrendo, ele pediu para Deus salvar, né? Mas aqui, quando ele perdeu a sombrinha, ele pediu a morte de novo. Ó, como a gente esquece rápido do que Deus fez por nós, né? Da onde Ele nos tirou, né?
Às vezes ele nos tirou lá da venda do peixe lá. Quase o ácido estomacal nos comendo já. Deus nos tira de lá e depois nós estamos lá reclamando de novo. A gente esquece da onde Deus nos tirou. E a gente, precisa de vez em quando lembrar da onde eu estava e onde Deus me colocou. Deus me colocou no céu. Eu estava indo para o inferno. Eu estava no inferno, Deus me colocou no céu. Então nós precisamos refletir, é isso que Deus está falando para Jonas. Jonas, razoável a sua guerra aí, Jonas. Eu não vou ter misericórdia de um monte de pessoas lá que estão errando porque não sabem que estão errando. Eles não sabem que aquilo que eles estão fazendo é errado. Eu não vou ter misericórdia deles. E é interessante, irmãos, que Deus tinha misericórdia até dos animais. Porque tanto o homem quanto o animal faz parte da criação de Deus. São criaturas de Deus. O homem pode se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo. Mas olha só, e Jonas ali todo. Então, às vezes é isso, irmãos. Às vezes nós precisamos recordar da onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou, para que a gente entenda as misericórdias de Deus com as pessoas. Porque senão a gente vai ser igualzinho Jonas. Reclamar da misericórdia, da bondade, da benignidade de Deus. Já falei aqui. Quando o nosso inimigo, a Bíblia diz, se o nosso inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Tiver fome, dá-lhe de comer. E eu digo mais ainda, ore pelo seu inimigo, para que ele se converta a Deus. Porque só assim ele vai ver o seu erro. Porque a pessoa que não conhece a Deus, ela morre no seu erro e não reconhece o seu erro. Mas a pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, ela reconhece os seus erros. É característico de um verdadeiro cristão o reconhecimento dos seus erros. A gente não é o mesmo quando conhece a Jesus. Então, nós devemos ter compaixão. Deus estava mostrando isso para Jonas. Tenha compaixão, Jonas. Não vou ter eu compaixão de tanta gente morrendo? Então, irmãos, Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Deus mostrou isso claramente para Jonas. Você não queria fazer. Quando fez de mau gosto, mal feito. Reclamou de tudo. Mas o meu plano continuou o mesmo e Nínive foi salva do mesmo modo. Então, apesar de Jonas, Deus cumpriu o seu propósito em Nínive. E o livro de Jonas termina aqui. Que a nossa história com Deus não termine numa repreensão de Deus. Mas numa compreensão das nossas falhas. De um arrependimento verdadeiro. De uma colocação, sim, verdade, Senhor, eu estou errado. E eu vou consertar o meu erro. Então, nós precisamos aprender com a história de Jonas. Por que está aqui a história de Jonas? Primeiro, os ninivitas não eram um povo de Deus, mas por que está a história aqui na Bíblia? Porque ela nos ensina a acertar na nossa vida. Tem um hino antigo que a gente cantava, que a letra diz assim: quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. É bom aprender com os erros? É ótimo. Mas eu falo para vocês, é melhor ainda aprender com o erro dos outros. Porque daí a gente não sofre o dano. Quando a gente aprende com o erro do outro, a gente não sofre o dano. Quando a gente aprende com os erros da gente, a gente sofre o dano também. Mas
Por que tem as histórias na Bíblia? Por que Deus não escondeu nada? Nem os acertos, nem os erros. Porque a gente pode aprender com os erros dos outros e não sofrer o dano na nossa vida. Se nós examinarmos o livro de Jonas e aprendermos com os erros de Jonas, nós não vamos sofrer o dano do erro na nossa vida. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele não precisa de mim. Comigo, semigo, Ele é Deus, vai continuar no seu trono soberano. Eu é que preciso dEle. Então, se eu preciso dEle na minha vida, eu preciso me submeter ao seu senhorio na minha vida.